Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística. Trabalho com energia do tarô terapêutico. Aproveita aí para me seguir. Curta, compartilha este vídeo, isso auxilia muito o meu trabalho. E vou fazer uma leitura para o nosso portal 7/7 hoje, que a gente possa se conectar aqui com os nossos mentores, guardiões, quem você acredita, e receber uma mensagem para este dia de hoje, nesta grande abertura do tempo e espaço, para que a gente possa transmutar ou até mesmo atrair aquilo que convém ao nosso processo evolutivo. Deixei aqui uma velinha de cor roxa, violeta, para trazer essa energia de transmutação, de limpeza, que a gente possa estar sintonizado aqui com o mais puro amor dos nossos mentores, nos trazendo consciência, despertar, iluminação. E eu vou trazer duas opções hoje para este portal. Vamos lá. Duas deusas, eu já mostro para vocês, tá? Nossa, energias bem contraditórias. Deusa Morrigu e deusa Iemanjá. Sintonize-se com a deusa que você tem aí sentido. Uma bem contraditória da outra, né? São a luz e a sombra aqui. Então a deusa, eu não vou ler aqui o que fala, só para você não ser influenciado pela fala da carta. Siga aquilo que o seu coração está chamando, tá? O seu sentir. E vamos começar então com a deusa Morrigu, que fala: meu chamado ecoa o seu guerreiro interior. Vamos ver aqui o que esta carta nos traz. E uma mensagem aqui dos nossos mentores. Acabei de ver ali 2, 2 e 2. Já começamos aqui com a conexão dos números. Você pode olhar o que significa esse número. Se quiser colocar nos comentários, auxilia muito também outras pessoas. Vamos compartilhar aí estas experiências. Vamos lá, deixe um coraçãozinho para mim nos comentários, isso já ajuda bastante, se não quiser escrever. Vamos lá, qual a energia aqui do pessoal que se conectou com a deusa Morrigu? E já trazemos aqui a carta do diabo, que fala das nossas emoções mais primitivas, também fala de materialização, não saia correndo. O imperador, uma energia muito forte aqui, né, para estas pessoas aqui no portal. E o julgamento. Eu vou entender ao longo desta tiragem a carta do mundo, a roda da fortuna, e aqui a gente está falando de uma vocação sua, uma vocação de destino sua aqui, algo que você precisa criar, fazer, tá na sua missão, tá? No seu destino, com a roda da fortuna que fala muito de destino. E aqui a carta do diabo e do imperador do julgamento está falando de algumas resistências, medos, inseguranças, que você está esperando talvez respostas, né? Ou está esperando colher frutos desta missão que aqui para alguns, para a maioria aqui já é sabida, tá? Eu já sei o que eu quero fazer, eu só não estou colhendo frutos disso que eu quero fazer. Vamos entender aqui o motivo. Vou trazer 3 cartinhas do oráculo das fadas. Meu chamado ecoa o seu guerreiro interior. Está precisando aqui de um guerreiro, né? De a energia do sagrado masculino. Quando a gente precisa da energia do sagrado masculino, gente, é quando nós não conseguimos nos movimentar. Quando a gente sente que não tem força para concluir as coisas, a gente desiste, está faltando a energia do sagrado masculino. Que masculino é esse que está faltando na sua vida?
às vezes está muito conectado com a energia do nosso pai aqui, tá? O imperador, veio aqui a carta do Papa também. Então pode estar conectado aqui com a energia masculina, você receber a energia masculina. Me veio o nome Sofia aqui para alguém, pode fazer sentido, tá? Mercedes, pode ser aí uma ancestral, pode ser o seu nome. Reconheça seus verdadeiros sentimentos, seja honesto consigo mesmo. Somente você sabe o que deseja verdadeiramente. Adeus ao velho, olá ao novo. Essa carta me fala de desapego. Você está sendo trabalhado neste portal, talvez alguns medos, desapegar, inseguranças. Ó, uma mudança aqui radical, tá? Essa carta fala de mudanças radicais aqui. É como se você mudasse aí da água para o vinho, né? Muda uma alimentação, muda uma rotina, muda mudanças muito fortes aqui, tá? Aqui fala quem você precisa perdoar. Investigue. Porque às vezes, gente, nós estamos seguindo padrões familiares sistêmicos com relação a não receber da energia masculina. Um sistema familiar onde existem mulheres muito fortes, matriarcais, que apagam o masculino de um clã, você vai precisar fazer muita força para incluir este masculino dentro do seu clã. Se você não sai do lugar, se você sente que não merece, que não valoriza o seu trabalho, eu não reconheço o meu trabalho, ou às vezes eu até reconheço, mas eu não sinto isso de verdade, você pode estar precisando da energia masculina na sua vida, tá? Vamos lá. Ela diz aqui, sinta a sua força, mulher. E como eu falo com um público muito grande de mulheres, né? Acaba trazendo essa mensagem para as mulheres, mas tem homens que me assistem, que dificilmente os homens interagem aqui com os vídeos, né? Então a pessoa vai receber de acordo com o envolvimento, né? Se tivessem mais homens se manifestando, talvez as mensagens viessem um pouco mais equilibradas, mas até hoje são as mulheres que dão voz aqui nas minhas redes sociais. E o que eu quero dizer, não excluindo os homens, mas talvez os homens se excluíram, né, do seu sistema familiar, homens fracos, que não tiveram energia para concretizar, para trabalho, viveram sobre o matriarcalismo, nem sei se existe essa palavra, né? O matriarcado de mulheres muito fortes que sempre tomaram a direção de tudo. Então isso vai ter que ser quebrado dentro do seu sistema, dentro da sua história de vida. Ó, a carta, revelações, a carta dos peixes, as flores, os pássaros, a cegonha, gente, cartas lindas aqui, tá? A casa. Tem uma libertação muito forte aqui com relação a financeiro, a dinheiro, tá? Ó, eu falo de ancestralidade, vem aqui a carta da linhagem feminina, tá? Pode ser sua mãe, ó. Às vezes, por medo de contrariar padrões estabelecidos sistêmicos, isso é muito inconsciente. Nós temos medo de trair um clã, né? Então, eu não posso fazer diferente porque este clã vai estar sendo destruído, né? Eu não vou fazer parte deste clã, eu estou fazendo diferente, eu não mereço. Aqui tem muito forte essa quebra de padrões matriarcais aí. Perceba como ao longo da sua vida, né, da sua experiência com a sua linhagem feminina, como são as mulheres da sua família. São casadas, são bem-sucedidas, como foram os casamentos delas, né? Eram homens que
proviam, né? Estavam provendo ali um sustento, eram homens fortes, ou eram homens com vícios, abusos, como que era isso, tá? Então, que você está sendo convidado a uma grande libertação. Para alguns já está acontecendo, até saiu hoje na mensagem rápida da espiritualidade, uma grande libertação de um clã sistêmico feminino, padrões de repetição que você estava com dificuldade por medo de trair aí, de dizer não, de se afastar muitas vezes. Os trevos têm oportunidades aqui muito favoráveis, tá? Para a profissão de vocês, a criança, a torre. É exatamente isso, né? A sua criança lá, ferida, pode ter aí gatilhos emocionais de abandono, de rejeição. E aí, para se sentir querida, para se sentir pertencente a este clã, você repete as mesmas coisas. Porque se você disser não, você vai ser egoísta, porque se você virar as costas, você está atraindo aí, sei lá quem, do seu sistema familiar. O navio, a estrela, aqui é um destino mesmo, tá? Seu destino, ó. Você tem uma missão, um destino para manifestar, para se estabelecer com esta missão, com este destino. Mas você vai precisar aí se distanciar das feridas da sua criança. Quando você tem medo de dizer não, né, para situações diversas aí da sua vida, com seus familiares, não importa com quem, você entra numa energia de culpa. Eu quero dizer não, mas eu sinto culpa, então eu não consigo me desconectar. E a culpa é um péssimo conselheiro. Porque quando você entra na energia da culpa, você não cresce. Eu não mereço. Quem sente culpa, pensa que não merece. Sente que não é valorizada. A foice, a raposa, aqui ó, exatamente, tá? Cortar aí alguns processos de manipulação de um clã que faz sempre da mesma forma certas coisas. Quebrar padrões não são situações fáceis, gente. Você vai ter que criar uma resistência muito forte, uma persistência muito forte, porque sempre que você quer fazer diferente, eu vou vencer, eu vou fazer tal coisa, eu vou ir na academia, eu vou sair dessa inércia, você sente cansaço, sono, preguiça, dá um BO, coisas externas vão acontecer, porque lá no seu inconsciente você quer que dê exatamente como aconteceu para o seu sistema familiar. É inconsciente. E aí você não consegue ir para frente. O que precisa fazer? Força. Força. Fé. Convicção. Sim, eu estou com preguiça, mas eu vou fazer. Sim, eu estou desanimada, mas eu sei que isso é porque eu estou tentando quebrar padrões. Então não desista. Olha aqui, eu falei, tá? Um clã que não recebe da energia masculina. Perceba se você não nasceu num clã de mulheres aí, que você passou a vida inteira escutando aquelas frases, né? Seu pai não presta, não faz nada direito, homem faz tudo igual, homem é tudo igual. Mulheres que protegem os filhos homens e desvalorizam as filhas mulheres. Muitas vezes são alvo de maldições familiares. O que são maldições familiares? Padrões muitíssimo rígidos, aonde mulheres muitíssimo sofridas repetem padrões de manipulação, controle, posse e até mesmo o seu destino. Então você vai ter que quebrar isso. Vai ter que dizer sim para você e não para algumas pessoas que estão ainda, de uma certa forma, te manipulando. Ou você me dá atenção, ou eu não te amo. Ou você faz o que eu quero, ou eu não te amo. Isso tem que ser quebrado, gente. E não é fácil, porque isso gera culpa. Certo? Eu vou trazer aqui o oráculo sistêmico, com umas frases que talvez você necessite,
ou você, para você mesmo, ou dizer para algumas pessoas, né? Você vai precisar de um guerreiro muito forte interior para quebrar estes padrões, adeus ao velho, olá ao novo. Uma mudança radical nos seus padrões, mesmo que você esteja com preguiça, inseguro, com medo. Gente, não é fácil. Quantas vezes, momentos que eu queria quebrar padrões, aonde se repetiam certas coisas, eu me propunha a fazer certas coisas. E quando chegava no horário, dava um BO no carro, eu tinha uma queda energética brutal. Era o meu inconsciente dizendo o quê? Tu vai fazer isso? Diferente? Cuidado. Você vai trair o seu clã familiar? É como se um eco energético, é como se não é um eco energético vibracional que entra, que está nas suas células e através dos seus ouvidos você escuta até vozes. O que? Você vai fazer uma aula de dança? Mas como assim? Nenhuma de nós dançou. O que? Você vai arrumar um companheiro? Mas como assim? Eu nunca fui feliz. Nós não fomos felizes no amor. Isso é inconsciente, vozes que ecoam, que estão nas suas células. Você está apenas repetindo um padrão para se sentir pertencente. O que você vai ganhar mais que a gente? Nós não podemos, nós aqui, as nossas ancestrais, nós não podemos trabalhar. A gente não pôde trabalhar. A gente não pôde mostrar as nossas habilidades. A gente não pôde falar daquilo que a gente gosta. Nós tivemos que dizer sim para tudo. O que você vai fazer diferente? Tome para você apenas a força destas mulheres que tiveram para sobreviver ao caos, que foram muito, muito prejudicadas. Apenas esta força que elas tiveram para sobreviver. O resto você quebra, você transmuta, você manda embora. Você não está traindo o seu clã sistêmico, fazendo o melhor que você pode com a sua vida. Só que não é fácil. Vai ter que ter muita coragem, chamar o seu guerreiro interior. Por isso que as terapias auxiliam muito, gente. Porque no momento que você está achando que está se culpando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, o terapeuta vai lá e diz o que você está fazendo. Olha bem para isso. É possível aprender com os próprios erros. Sim, talvez você tenha girado aí em círculos como um ratinho. Mas você pode aprender com isso e dar tchau para essas situações repetidas. Agora eu consigo transformar o medo em força. Pegue a força destas mulheres apenas. O medo que elas viveram, os abusos que elas viveram. Não. Esse é o destino delas, não o seu. Permita-se mergulhar para dentro de si. Eu reconheço o quanto você é importante para mim. Esta frase aqui é aquilo que eu falei, né? Você tem um amor para algumas pessoas, né? Muito forte pelas suas ancestrais, pela sua mãe, pela sua avó. Só que esta importância, ela precisa ter um equilíbrio. Até onde eu vou? Eu me importo sim com você, eu amo você, você faz parte, mas o que é seu fica com você, queridos ancestrais. Olhe com bons olhos, não é com olho, visão de raiva. É com olho de eu estou vendo que vocês sofreram, eu sinto muito por isso, mas eu não vou fazer igual. Agora eu sinto a plenitude. Quando você toma posse da sua vida, sem as dores das suas ancestrais.
Talvez você pode estar tendo aí sonhos repetidos, né? Com avós, com tias, com essa linhagem feminina, ou até mesmo sonhando, tendo pesadelos aí com homens. Gente, os sonhos são muito simbólicos. Eles nos trazem gêneros que nós precisamos curar na gente. Eu gosto muito de decifrar os sonhos. Eu trabalho isso nas minhas terapias com as minhas clientes. Estes homens que aparecem no seu sonho te fazendo mal é este clã feminino que sofreu talvez injustiças e se rebelaram contra o mundo. O masculino é o mundo, é o externo. Se fecharam para o mundo. Os sonhos são muito simbólicos e há necessidade de saber interpretá-los. Muitas vezes não é o que você está pensando. Existem estudos que mostram, né, essas características dos sonhos. É isso, gente. Então eu finalizo aqui. Espero que tenha gostado. Deixa a sua curtida, por favor. Encaminhe para aquela mulher que necessita escutar isso. Que está aí com os padrões muito rígidos, com dificuldade. Iemanjá. As marés da vida trazem as intuições. E hoje temos mesa radiônica coletiva social no valor de R$17. Vai ser às 18 horas. Estou recebendo ainda até às 16 horas da tarde, tá? Para quem quer participar. Estamos trabalhando as couraças e hoje nós vamos liberar a couraça da garganta e da cervical, que libera os braços, os ombros, o movimento para que você venha a trabalhar, criar, pegar, abraçar o mundo, que muitas de nós estamos assim, ó, por lealdade, gente. E lá eu faço limpezas também, espirituais, ajustes, fechamento de registros negativos, akáshicos. Por favor. Mensagem aqui para quem se conectou com Iemanjá. A morte. Este portal de hoje é isso, né, gente? Encerrando, nos convidando a encerrar ciclos, a iniciar novas coisas. O eremita. A louca. Aqui você está sendo convidada a dar um salto de fé. Né? Essa carta fala muito disso. A gente repete muito isso, né? Essa carta da louca é a 0, né? Iniciar um novo, algo novo, começar algo novo. E veja que ela está olhando para frente, para cima, e tem um penhasco ali, ó. Ela confia. E aqui, ó, a morte e o eremita, você pode estar passando aí por algumas situações difíceis, olhando para as sombras. E aproveite este portal para dar este impulso. Está sendo convidada a dar um impulso aqui, tá? O carro, o sacerdote, mais uma vez a roda da fortuna. Vamos entender aqui. 3 cartinhas com o oráculo das fadas. Tem alguém aqui que está muitíssimo fechado. Este portal deve estar gritando aí nos teus ouvidos. Eremita e morte, gente. E você está recebendo intuições, ou vai vir a receber, até mesmo através dessa tiragem. Aqui fala de nova carreira ou mudanças dentro da área de trabalho. Seu foco de trabalho está mudando numa nova direção. Está sendo convidada a mudar, né, o seu trabalho de alguma situação, forma. Reconheça os seus verdadeiros sentimentos. Gente, a mesma carta que saiu no início lá. Somente você sabe o que verdadeiramente quer.
E essa carta aqui, para alguém que tem uma filha, tá? Um filho, o seu filho te traz alguma resposta que você está precisando. Isso saiu esses dias numa leitura do horóscopo lá, dos signos, tá? Então você, através de uma filha, de um filho, você vai receber aí alguma informação. E a gente precisa entender, gente, os sinais que eles estão dando, né? Aonde o seu filho está patinando, ou está com dificuldades, ou que características ele está apresentando que talvez caiba a você ter aí uma maturidade para encerrar aí alguns padrões para que esse filho possa se libertar. Fala muito de filho aqui, tá? Ou de coisas novas, tá? Um trabalho novo, você está gestando algo aí há um bom tempo, só que não consegue colocar em prática, porque tem o eremita e a morte aqui. Ó, o outono e risco de negócio. Fala de oportunidades de carreira, de profissão, que talvez esteja em risco, ou você está sentindo que está em risco, precisa de renovação, outono aqui, ó. Mais essa carta da gestante. Vamos lá. Alguém precisa olhar para uma bisavó. Não sei se é da parte paterna ou da parte materna. Você precisa analisar, eu estou escutando isso, tá? Que situações aconteceram com esta bisavó? Ela tinha alguma dificuldade, alguma fragilidade e você está enfrentando as mesmas coisas que esta ancestral viveu? Pode ser uma doença, tá? Algo que incapacitava ela de fazer coisas e você está espiando essa situação da sua bisavó. Para algumas pessoas, não vai ser todo mundo aqui, tá? Alguém incapacitada, tá? Ó, presa por alguma situação. Uma bisavó, uma avó, uma ancestral, não sei, gente. Aí o eremita sai aqui que fala de pessoas velhas também, idosas, tá? Então alguém tá precisando fazer aí talvez uma constelação, não sei, uma apometria para liberar aí uma bisavó. Você se desconectar de padrões dessa bisavó. Os peixes, mais uma vez, ó, eu tô falando, as duas leituras falam de carreira, de trabalho, de dinheiro, né? Muitas pessoas estão sendo afetadas na sua área de dinheiro, de trabalho, porque quando essas coisas são afetadas, a gente para olhar, né, gente? Enquanto a água não bate lá, a gente não para olhar. E a gente só vai parar para ver, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Quando a água bate lá. É trabalho aqui. Projetos, estudos, os livros aqui, a carta. Ó, a criança, mais uma vez aqui a carta da criança, né? Me fala de inovação, de renovação, mas também pode estar falando aqui de filhos, tá? A lua. O cachorro. Tem aqui uma ancestral que foi incapacitada de viver algo, de fazer algo. Veja a história dessa ancestral, tá? Para alguma pessoa é uma bisavó, tá? Mas como uma leitura coletiva, a gente não tem como a gente falar para todo mundo. Para outros vai ser uma avó, não sei. Uma mãe. Tem alguém aqui que foi incapacitado de viver uma situação de trabalho. A palavra veio assim, apunhalada, né? Foi impedida, foi abafada de viver algumas coisas novas aqui. Você também está sentindo isso? Eu não consigo ir pro novo, eu não consigo dar um salto. Eu saio no passado aqui, ó, essa cegonha e essa criança e os peixes.
Aqui tem uma coisa, um contrato aqui, uma fidelidade com essa ancestral, com este ancestral, né? Uma lealdade aqui, alguma situação aí de parentes, tá? Como se fosse um acordo, um pacto. Também dá para fazer isso, né? Desfazer aí esses contratos, esses pactos com apometria. Ó, cortar, né? Desfazer aí. Essa carta fala de contratos, gente. De energia. A carta do cigano. Você precisa olhar, algumas pessoas precisam olhar aqui para acidentes, pode ser aqui acidentes com ancestrais, violências, não vou trazer aqui o que, tá? Violência, acidentes que aconteceram com estes ancestrais, que aconteceram com alguém da sua família, homens, acidentes aqui. E que você está parado nesta linha deste acidente, desta catástrofe, uma grande catástrofe num sistema familiar, faz com que alguém venha espiar isso por lealdade. A carta da casa, o navio. Vocês estão vivendo aqui escassez, dificuldades financeiras, mas tem a carta do navio e da casa aqui, a cobra, ó, de uma transformação. Então hoje você pode utilizar este portal, participe lá da mesa radiônica social coletiva, R$17, para desbloquear esses contratos, pactos, intencione isso, caso você sinta que essa leitura é para você. Ó, resolvido aqui. Algo precisa ser feito, energético, para se desconectar uma constelação. Algo aqui precisa fazer para você resolver esta situação que você está espiando de ancestrais aí. Abusos, acidentes. Alguma coisa aqui bem forte, tá? É algo anormal, é algo que causou dor. E você precisa se desconectar desta energia. É uma simbiose aqui. Simbioticamente você está ancorada, colada ao sofrimento de algum ancestral, tá? Ó, ancorada, e o que eu falo? E o que vem aqui? A âncora. Não tô brincando no serviço, gente. Ancorada energeticamente, espiritualmente, tá? Aqui não basta às vezes uma constelação precisa fazer uma apometria. Simbioticamente aqui, os pássaros, ó, 2. Ancorada na energia deste ancestral, tá? O jardim, as nuvens. Portanto, gente, se você está ancorada numa energia do passado, aqui é desfazer um contrato, uma aliança, um pacto, tá? De lealdade por algum ancestral. Às vezes até libertar um ancestral, tá? Que está em sofrimento. Aqui é uma libertação de uma ancestral que está em sofrimento também. Por isso a apometria, tá? Às vezes essa ancestral está vagando aí, perdida. Gente, tem pessoas que são... Aí tire o preconceito, tá? E também se não quiser escutar, gente, ó, cada um é dono do seu destino. Mas eu vou falar do que eu acredito aqui, né? Porque é o meu trabalho, é o meu Instagram, é o meu YouTube. Então eu vou falar do que eu acredito. E por experiência própria, dentro da minha vida e também dos meus trabalhos, que já tenho aí muitos atendimentos. Às vezes, ancestrais muito religiosos, de religiões muito rígidas, eles têm uma consciência, não vou trazer aqui o nome da religião, tá? De que quando morrem, eles dormem. Morreu, dormiu no eterno. E o que acontece quando essa alma vai embora? Ela fica dormindo, perdida no tempo e espaço. Por isso que quando eu faço os trabalhos aqui de apometria, eu falo, né? Toda e qualquer consciência perdida, desorientada, inconsciente, resistente, que receba da luz e seja direcionada aos seus destinos. Que acorde. E aí, se você tem uma ancestral perdida no espaço-tempo,
É como se você estivesse querendo salvar esta ancestral. Eu sinto, eu tenho sonhos, eu lembrei desta pessoa, não sei, gente. E aí, às vezes, a sua missão é auxiliar essa pessoa. Você pode ter recebido mensagens, recados, alguém falando sobre esta ancestral. Então, faça isso. Encaminhe esta pessoa para a luz através de trabalhos com apometria. Aqui alguém vai saber quem é, que precisa encaminhar, que tinha dogmas muito fortes, e aí é óbvio, quando faz o desencarne, a passagem, ela fica presa àqueles dogmas. Porque nós somos o todo, o infinito, nós somos livres. Então a alma não se liberta, ela fica presa naqueles dogmas, lá, perdida, dormindo, desorientada. Entendi. Ótimo. A morte, né? E aí aqui no fundo do deck, ó, aqui tem um cavaleiro falando para você avançar, fazer, né? Olhar para isso. A montanha, a árvore e um caixão de novo. Não se sabe o que esta ancestral viveu, também às vezes nem precisa saber. Mas alguém aqui eu consigo visualizar quando eu leio o seu campo através da radiônica, do tarô. E às vezes nem mesmo precisa saber o nome da pessoa, tá, gente? A gente só intenciona que este ancestral perdido, desorientado, inconsciente, receba de luz e seja direcionado, né? A sair desta... Tá lá no escuro, lá, ó, pensando que dormiu. Não acredita que faz parte do todo, então dormiu, apagou, tá lá. Perdida num vácuo quântico. E geralmente pessoas que mais ou céticas ou rigorosas com religião. Tá? Nossa Senhora. Vou trazer aqui o oráculo da dama. E as marés da vida trazem as intuições aqui, tá? Essa deusa falando que você talvez saiba quem é. Para algumas pessoas pode ser abortos sistêmicos, tá? Então você tem você vibra numa energia atualmente de coisas que não acontecem, de movimentos interrompidos. Samantha, eu ando e parece que nada acontece. Tá sempre se interrompendo as coisas. O que acontece, gente? Aborto é isso, tá? É um movimento interrompido. Alguém que teve uma morte muito súbita, um ancestral aqui. Ó, a espiritualidade maior aqui. Que veio pedir para alguém vai saber exatamente do que eu estou falando. Vai sonhar, já está sentindo, já tem uma intuição. Meu Deus Senhor. Espiritualidade maior e espiritualidade menor aqui, uma do lado da outra. Notícias alegres. Ó, tem uma energia muito forte aqui de alguém feminino, tá? Alguém da linhagem feminina, uma mulher. Mas é uma leitura coletiva, né? Então, ó, aí veio o homem, ó. Pode ser uma mulher, pode ser um homem. Algum ancestral aí perdido. Alguém muito resistente a dogmas, paradigmas ou cético. Para alguém aqui, um marido, uma esposa falecida, um marido falecido. Bom, é isso, gente. Eu vou
trazer umas cartinhas também aqui do oráculo energético, como eu sistêmico, né? Eu trouxe para a primeira, vou trazer aqui também. Eu te liberto de todas as minhas expectativas. Agora não há mais sofrimentos. Eu sinto muito. Gente, aqui tem um ancestral no sofrimento, perdido no sofrimento, ancestral falecido que está neste movimento de sofrimento. E você está espiando talvez isso, olhando para isso de forma inconsciente, né? Repetindo. Estamos todos conectados pela teia do universo. Tem alguém aqui conectado, tá? Com um ancestral em sofrimento. Ou que sofreu muito. Gente, eu falo e as cartas aparecem aqui, ó, gente. Eu sofri muito. Eu não tô brincando no jogo, gente. Olha quanta carta que tem aqui. Alguém está conectado a um ancestral que sofreu muito aqui. Não sei o que aconteceu com esse ancestral aqui. Mas sofreu. Eu honro e respeito os meus ancestrais. Então, fazer um trabalho aqui de se desconectar, trazendo aqui a honra, né, o respeito a esta ancestral, mas se libertando de todos os laços energéticos e espirituais, deixando o destino desta familiar ou encaminhando a sua familiar, esses ancestrais aí para a luz, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Este portal é um portal que a gente precisa intencionar que todas as situações que ainda nos prendem ao medo, à escassez, ao desespero, que elas sejam transmutadas através de grandes consciências. Então peça consciência, gente. Peça iluminação. Não peça coisas com rótulos. Peça olhos para ver, ouvidos para ouvir. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.